Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Isaías, capítulos 15 e 16. Isaías novamente é usado por Deus para pronunciar a queda de mais uma nação. Verso 1, advertência contra Moabe. Sim, na noite em que foi destruída Ar em Moabe, ficou arruinada, e na noite em que foi destruída Kir em Moabe, ficou arruinada. Os moabitas surgiram a partir da união incestuosa entre Ló e sua filha após fugirem de Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19, do verso 30 ao 38. Ló partiu de Zoar com suas duas filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas duas filhas ficaram morando numa caverna. Um dia a filha mais velha disse à mais jovem: "Nosso pai já está velho e não há homens nas redondezas que nos possuam, segundo o costume de toda a terra. Vamos dar vinho ao nosso pai e então nos deitaremos com ele para preservar a linhagem de nosso pai." Naquela noite deram vinho ao pai e a filha mais velha entrou e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. No dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: "Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite e você se deitará com ele para que preservemos a linhagem de nosso pai." E então outra vez deram vinho ao pai naquela noite, e a mais nova foi e se deitou com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe, e este é o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Amir, e este é o pai dos amonitas de hoje. Os moabitas, historicamente, sempre foram inimigos declarados dos judeus, e agora havia chegado o tempo de sua sentença. Dos versos 2 ao 9, encontramos os moabitas prostrados em grande lamento, com muito choro, com cabeças e barbas raspadas em sinal de humilhação, panos de saco, gritaria, uivos e outras coisas mais. Os seus moradores, em desespero, fugiram para seus templos e clamavam aos seus deuses, mas sem sucesso algum. Versículo 2. Sobe-se ao templo em Dibom, a seus altares idólatras, para chorar. Por causa de Nebo e de Medeba, Moabe pranteia, todas as cabeças estão raspadas e toda a barba foi cortada. No verso 5, o profeta se compadece de Moabe diante de tanta carnificina. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até Zoar, até Eglat e Cilisia, sobem pelo caminho de Luite, caminhando e chorando pela estrada de Horonaim, levantam clamor em face da destruição. Seu grande devastador foi a impiedosa e cruel Assíria, que invadiu Moabe e arrasou a terra, de acordo com os versículos 6 e 7. Diz o verso 9 que as águas em Moabe ficaram manchadas de sangue depois de tão grande carnificina. Como os fracos moabitas poderiam derrotar o grande e temível leão assírio? O capítulo 16 apresenta um pronunciamento relacionado, mas separado, ocasionado pela futura fuga dos refugiados moabitas a Selá, que era a capital de Edom, seus aliados. Ao invés de fugirem para o Monte Sião, correram para o lado errado. Todavia de Selá eles suplicaram por asilo ao rei de Judá, enviando-lhe presentes. Verso 2. Enviem cordeiros como tributo ao governante da terra, desde Selá, atravessando o deserto até o Monte Sião. Naquele tempo, o envio de animais para um governante era uma forma de homenagear, mas também uma forma de pagar tributos, como vemos lá em 2 Reis, no capítulo 3, versículo 4. Ora, Mesa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos e pagava como tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Bem, assim Moabe suplicou aos líderes de Judá para dar-lhe refúgio. Como uma rocha protege em um dia quente, Judá deveria ter compaixão e receber os refugiados. Versos 3 e 4. Dá conselhos e propõe uma decisão. Torna a tua sombra como a noite em pleno meio-dia e esconde os fugitivos. Não deixes ninguém saber onde estão os refugiados. Que os fugitivos moabitas habitem contigo, sê para eles abrigo contra o destruidor. O opressor há de ter fim, a destruição se acabará e o agressor desaparecerá da terra. Todavia o profeta Isaías avisou aos moabitas que seria necessário mais do que um pedido. Eles teriam de submeter-se ao rei de Judá, o que significava reconhecer o Deus de Judá, mas eles se recusaram a fazê-lo. Verso 6. Ouvimos acerca da soberba de Moabe, da sua arrogância exagerada, de todo o seu orgulho e do seu ódio, mas tudo isso não vale nada.
Foi por causa do seu orgulho que sofreram grandes calamidades em suas terras, de acordo com os versos 7 ao 10. E é claro, amargaram uma grande derrota. Nunca se esqueça, Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. A soberba, ela precede a queda. Por isso as canções dos moabitas tornaram-se em lamentações fúnebres. O ritual religioso de Moabe em sacrificar nos montes não os ajudaram em nada a aliviar o julgamento de Deus. Verso 12, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: os moabitas se cansarão de tanto ir aos seus lugares de adoração nos montes para orar aos seus deuses, mas isso não adiantará nada. A profecia contra Moabe termina com uma nota sobre o momento exato do cumprimento da ameaça, verso 14. Mas agora o Senhor diz, dentro de 3 anos e nem um dia mais, o esplendor de Moabe e toda a sua grande população serão desprezados e os seus sobreviventes serão poucos e fracos. Dentro de 3 anos, a glória de Moabe seria desprezada. A previsão se cumpriu quando Sargão II, rei assírio, dirigiu uma campanha contra os árabes. Ao chegar ao seu destino, Sargão II varreu a terra de Moabe de norte a sul. Mas eu gostaria de encerrar esse capítulo destacando o verso de número 5. Então, em amor será firmado um trono, em fidelidade um homem se assentará nele na tenda de Davi, um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. Isaías profetizou sobre uma grande promessa essa já cumprida em nossos dias, já usufruída por nós, mas que trouxe grande expectativa para todos os que a ouviram. Todavia nenhum deles, nem mesmo o profeta, viu o cumprimento dessa promessa. Mas tais palavras se tornaram em realidade, e que bendita realidade! Jesus veio como rei, se assentou no tabernáculo de Davi, ocupou o trono a ele destinado, e foi fiel e justo, e aplicou a justa justiça. E ainda o firmou em amor. A melhor das notícias é que Jesus permanece assentado em seu lugar e nele estará eternamente. Quando Deus Pai o elegeu rei, seu Filho amado, ele estabeleceu um reinado sem fim, eterno, na qual todas as coisas, sem exceções, giram em torno de Jesus. Não é possível destronar o Senhor Jesus, pois a soberania de Deus é potente e definitiva. De nada adiantam as traições, o uso da força, os acordos políticos, os conchavos, as armas, as astúcias de Satanás, as suas estratagemas, entre outras coisas, contra o Rei de Deus. Aquilo que o Senhor estabelece está estabelecido e ponto final. Glória a Deus, que temos um Deus maravilhoso que reina soberanamente e age sobre nós. Ele é de fato o Rei de todas as nações. Por isso, devemos temê-lo e segui-lo com fidelidade. Que o Senhor te abençoe e até amanhã, se assim Ele nos permitir, em nome de Jesus, para que possamos continuar com os capítulos 17 e 18 do livro do profeta Isaías.